A Igreja Católica está sem líder. O conclave para eleger o novo Papa foi adiantado. A abdicação corajosa e quase inédita do Papa Bento XVI causou perplexidade em mais de 1 bilhão e 200 milhões de católicos. Mas o que pode ter levado Bento XVI a uma decisão tão importante? O vazamento de informações sobre corrupção e pedofilia entre alguns cardeais rachou a cúpula da sagrada instituição. Isolado, Ratzinger desabafou para milhares de fiéis. Il Signore sembrava dormire. A Igreja Católica pretende escolher o novo Papa antes da Páscoa. Ele terá que enfrentar os desafios que abalaram a estrutura física e moral da Santa Sé e ainda abrir debates sobre temas que afligem a sociedade atual, como o uso de preservativos, legalização do aborto e divórcio. Como resolver os problemas internos e evitar a perda de fiéis? Para falar sobre este e outros assuntos do Vaticano, o Canal Livre recebe o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Boa noite. Para entrevistar Mário Sérgio Cortella, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Boechat. Professor, eu queria fazer uma primeira pergunta, eu acho que satisfazendo a curiosidade, a grande curiosidade e expectativa da maioria dos nossos telespectadores. Que perfil o senhor traçaria para o próximo Papa? Há uma diferença entre a expectativa daquilo que deveria ser e aquilo que com probabilidade será. Qual o perfil que eu desejaria? Eu não sou parte da Igreja Católica, não sou alguém que está na estrutura, mas que perfil eu desejaria para alguém que dirige uma das organizações do mundo, como é o caso da Igreja Católica? Um homem que tivesse diálogo com o mundo contemporâneo, que tivesse interface com a ciência, que retomasse alguns dos princípios do Concílio Vaticano II, especialmente no campo do ecumenismo, isto é, do diálogo com as outras formas de religião, que fosse capaz de aceitar uma presença feminina mais intensa dentro da estrutura da Igreja Católica, que tivesse a possibilidade de lidar com o celibato naquilo que ele é, isto é, uma parte da tradição, mas não da obrigatoriedade teológica. Esse é o perfil que eu desejaria, mas não necessariamente esse é o perfil que terá, no meu entender, né, o próximo Papa, que poderá até navegar em algumas dessas situações que disse, mas imagine que a Igreja Católica, neste momento, em função até de um certo balouçar, um certo balanço da sua própria estrutura, ela procurará muito mais compor forças de estruturamento e revigoramento interno e, portanto, com um perfil que não avançará, no meu entender, neste momento, dentro da presença mais intensa feminina, de um voltar-se mais para outros mundos fora da Europa. Acho que não dá para ter uma clareza. O desejado não obrigatoriamente é aquilo que, no meu entender, o será. Ou seja, esse Papa, com esse perfil que você está apontando como mais provável, vai jogar para dentro da instituição, vai jogar para dentro da igreja, mais do que para o mundo que a cerca, dá chances, por exemplo, de Dom Odilo Scherer figurar entre os papáveis de fato, ou nós estamos olhando para isso como torcedores de futebol? Vai, Dom Odilo! Nós poderíamos até fazê-lo. Eu acho que a expectativa, por exemplo, de ter um Papa brasileiro, ela romperá apenas um movimento de uma única vez. Ou seja, se for um brasileiro, da segunda vez não provará e nem provocará nenhum tipo de reação. Afinal, é apenas por conta do inédito. Né? Agora, é preciso lembrar que a Igreja Católica é uma instituição, primeiro, que ela é secular, isto é, ela tem séculos de história. Segundo, que ela é milenar. E esse milenar não é só o século. Terceiro, que ela é mundial. O que eu quero dizer com isso? Tanto faz qual é a nacionalidade daquele que será escolhido Papa. Ele vai agir de acordo com o conjunto daquilo que é a formação dele. Por exemplo, Dom Odilo, um homem preparado para atuar dentro da cidade de São Paulo naquilo que a Igreja de Roma decide. Em outras palavras, ele atuou 7 anos em Roma. Ele é alguém que não só domina aquilo que é a burocracia interna, a estrutura do aparelho da Igreja Católica, como ele é, entre aspas, confiável também aos olhos italianos.
anos. Isso significa que a gente pode até ter alguém, né, com esse perfil que pode sim ser Dom Odilo Scherer, né, mas não obrigatoriamente a tendência leva nessa direção. Dom Odilo tem hoje 61 anos de idade. Poderia até se supor que frente a um Papa que acaba de sair com 85, isso seria uma grande vantagem. Não necessariamente, porque sendo o papado uma atividade vitalícia, a não ser por própria vontade, para sair como foi Bento XVI, um homem de 61 anos, lembramos João Paulo II, ficou quase 27 anos num pontificado, numa forma de monarquia, que é o caso da Igreja Católica, em que o escolhido pelos seus pares, ele fica até morrer, se não quiser o contrário, é claro que alguém muito jovem, face àquilo que se desejaria, teria um papado extenso. Esse papado extenso pode não ser extremamente abraçado por aqueles que não têm a mesma visão do que o eleito. Por isso, o jogo, pelo menos se a gente olha no século XX e XXI, a Igreja Católica tem alternado papados mais extensos com papados mais curtos. Por exemplo, Pio XII, que foi a mais rápida eleição de Papa no século XX, durou 2 dias, 3 votações. A segunda mais rápida foi o cardeal Ratzinger, o Bento XVI, em 2005. 2 dias, 4 votações. Desculpe, 3 votações até. Não, 4 votações. Olha só, aí foi velocidade. Mas Pio XII, papado extenso. João XXIII, que o sucedeu, um papado curto. Paulo VI, um papado extenso. João Paulo I, nem 40 dias. João Paulo II, quase 27. Ratzinger, quase 8 anos de papado. A tendência é, sim, um papado mais longo, mas não tão longo, talvez na visão de alguns. Professor, fala-se muito que a igreja chegou num ponto que ela precisa mudar. Mas a questão é o seguinte, ela pode mudar em quê? E não pode mudar em quê? Quais são os limites dessas possibilidades de mudança? Eu não estou me referindo à questão política da Cúria, que não vai querer mudar nada e tal. Eu acho até que o Ângelo Scola, que é citado agora como número 1 entre os favoritos, ele, obviamente, é um homem que não vai representar uma grande mudança. Ele é ligado à Cúria Romana, ele é da Cúria, ele é ligado ao Ratzinger. Então, pode ser que não venha mudança nenhuma. Mas, em termos de possibilidade, o que é que a igreja pode e o que é que ela não pode? Existe uma possibilidade de que o próximo Papa seja alguém que vá mexer, como eu dizia, em algumas coisas que são laterais em relação à parte de rito, em relação à parte de acesso de leigos ou até uma certa facilitação, em relação à questão matrimonial, em relação ao clero, como acontece nas igrejas ortodoxas ou ao rito maronita, que também tem alguma ligação com o papado romano. O rito maronita é católico. Sim, ele tem a ligação com Roma. Do rito oriental. Exatamente. E os padres casam. Se eles se casarem antes da ordenação, após a ordenação ele não pode fazê-lo. Portanto, existe uma série de flexibilizações isso dentro da história. Agora, o que é que o próximo não pode mexer como instituição? Por exemplo, um exemplo, só para o telespectador entender. Uma pessoa que, casada, está infeliz no casamento, separa, casa com outra pessoa, quer continuar na igreja, ela não pode receber a comunhão. Então, este próximo Papa poderá pode mexer isso, nisso? Por uma razão. O que é que Bento XVI fez que foi o maior impacto de fato que aconteceu? Não é ele ter renunciado, talvez renunciar produziu em nós, de fato, uma surpresa grande. Ninguém imaginava que ele fosse eleito em 2005, e menos ainda que ele pudesse um dia produzir a renúncia. Mas ele fez algo que talvez ele não desejasse, Mitre. Ele rompeu um dos suportes da igreja na questão papal, que é a tradição. Isto é, todas as vezes que se dizia não pode ordenar mulheres, mas não está na Bíblia, ou não está no começo das atividades, mas e a tradição? Não pode ter o celibato quebrado. Mas até o final da Idade Média, isso era discutível. Em alguns lugares, nos primeiros 1000 anos, não havia essa questão de maneira tão intensa sobre o celibato. Mas está na tradição. E o primeiro Papa era casado. Exatamente. São Pedro era casado. Outros também o foram. Sem imaginar. A tradição era o principal ponto de apoio, aquilo que chamaria de pedra angular, em que se segurava algumas recusas por parte da Igreja Católica Romana. Quando Bento XVI rompe a tradição de não renunciar, ele abre porta para que outro Papa, primeiro, possa não usar a tradição
como sendo o argumento para criar obstáculo a uma modificação. Por isso, a tradição utilizada até hoje como sendo o principal modo de frear as mudanças não tem mais lugar. O que é que se poderá utilizar agora? E aí sim é o imutável no que você lembrou. Algumas coisas que estão de fato na prática, né, da teologia romana, entre elas os dogmas, a infalibilidade papal, a não ruptura da relação do matrimônio. Embora o cristianismo seja originário do judaísmo, e o judaísmo admita o divórcio, inclusive como uma das formas, né, de expressão da convivência sadia, a forma que o catolicismo, dentro do cristianismo, escolheu, não adota o divórcio como uma das suas possibilidades. Eu não acho que o próximo Papa vai romper isso. Eu acho que ele poderá fazer, e deverá fazer, uma modificação em relação ao acesso aos sacramentos por parte daqueles que têm segundas ou terceiras núpcias. Mas não que ele diga, a partir de agora aceitamos o divórcio nesse interior. Porque isso romperia um dos pilares de sustentação da percepção, inclusive, sobre a prática da sexualidade. E a camisinha, por exemplo, tem alguma chance? E eu não tenho dúvida de que, por exemplo, se em 2005, Dom Carlo Maria Martini, que era o arcebispo emérito de Milão na época, e que teve votos na primeira votação, né, segundo alguns que lá estavam, mas isso é muito sigiloso, né, se ele tivesse sido escolhido Papa, ele que já faleceu, acabou depois sendo deslocado para Jerusalém, ele teria alterado essa percepção. Há 2 ou 3 dos cardeais que hoje estão, né, no circuito mais impactante, né, na gestão, no debate no Vaticano, inclusive o próprio cardeal canadense, o Elé, que tanto se fala como um dos papáveis, que pode sim abrir a possibilidade do uso do preservativo com um argumento de que ele ajuda a preservação da vida, tendo em vista, né, a questão da proliferação da doença do HIV. Professor, e a presença da mulher no sacerdócio? O senhor acha que isso vai acabar acontecendo? Vai acontecer agora? Eu não tenho uma expectativa tão premente em relação a essa ideia por uma razão. Né? Acho que o próximo Papa ele terá que costurar tantas coisas internas em relação à estrutura financeira, à crise na Europa, um certo modo de confronto em alguns dos seus rebanhos, que não dará tempo de mexer nessas questões, como o mito levantava, que tradicionalmente estão aí na história. Ele deveria fazê-lo. Afinal de contas, nós temos que pensar, e um dia até falamos sobre isso no Canal Livre, né? Jesus de Nazaré se cercou em grande medida de mulheres na sua estrutura. Por exemplo, a primeira manifestação de Jesus como alguém que vai ter uma vida pública foi a uma samaritana. E ao fazê-lo, ele fez 3 coisas que nenhuma tradição aceitaria na época, de acordo com o relato do Evangelho. Primeiro, um judeu falou com uma samaritana, ao pedir a ela um pouco de água. Segundo, né, se dirigiu a ela como alguém que era um igual em relação àquilo e bebeu na mesma caneca. Fazer isso naquele momento já era a ruptura de um padrão. Por último, dentro do processo, a primeira manifestação de Jesus após a ressurreição na crença cristã foi a Maria Madalena. Isto é, foi uma mulher. Foi a ela que ele apareceu. E numa circunstância histórica em que mulher não servia nem para ser testemunha em processo judicial. É ela que vai testemunhar. Por que eu estou dizendo isso? Se eu olho na teologia dos cristãos e dentro dela o catolicismo, eu preciso lembrar que as mulheres têm uma presença firme. Mas a organização católica, na sua gestão histórica, porque é vinculada ao poder do Império Romano, depois ela mesma como Estado, né, durante uma parte do mundo medieval, as alianças que fez durante a transição da Renascença, a articulação com as navegações e o mundo, né, moderno, as mulheres ficaram excluídas. Para não me alongar tanto nessa questão, mas não deixando também de tocar nela. Ele deveria, o próximo Papa, fazer esse modo de acolhimento da presença feminina no clero primeiro, porque existe o clero, né, secundário, que é o clero feminino, mas no clero primeiro, naquilo que seria de primeira ordem, ainda não aparece, mas acho que o próximo terá tantas questões para lidar em relação ao que vem acontecendo nos últimos tempos, que teria que ser alguém mais ou menos com o perfil de João 23, né, que teve um papado veloz e que começou a abrir a igreja, discutir coisas, convocar concílio, que ia fazer um movimento muito rápido. Foi um papa muito popular, quer dizer, muito extremamente querido também, né? Muito querido, com um tempo breve de vida de papado, mas um pastor que encantou muita gente e que talvez, outro dia até, eu falava algo que eu acho que vale a pena trazer aqui para a nossa reflexão. Eu acho que a grande discussão hoje na igreja não é entre conservadores e progressistas, é entre conservadores e reacionários.
Isto é, alguns dos cardeais que lá estão quererão conservar, e eu estou modificando um pouco o sentido da palavra conservador, conservar o espírito do Concílio Vaticano II, que foi ecumênico, que avançava para a modernidade, que trazia mesmo o leigo e as mulheres mais para dentro. Esse espírito do Concílio Vaticano II foi desconservado no papado de João Paulo II e de Bento XVI. Ambos fizeram, do ponto de vista interno da organização eclesial, um movimento que não foi conservador em relação ao Concílio Vaticano, foi reacionário. Isto é, ele quase que foi pré-conciliar o movimento feito nos dois papados mais recentes. Inclusive em relação às outras religiões. Inclusive, pois Bento XVI um dia volta a um tema pré-conciliar ao dizer fora da Igreja Católica não há salvação, que deu um impacto forte. Se lembram que um dos primeiros movimentos de confronto no início do papado foi quando ele, ao visitar uma universidade, fez uma menção, né, que, no mínimo, indelicada naquele momento, embora estava fazendo uma citação literária em relação aos islâmicos. Né? Também a presença dele, num contato com o judaísmo, ela não foi tão aberta num primeiro instante. E depois, isso levou a que se pudesse dizer, né, que a percepção de Bento XVI, no campo da teologia, ela retroage a algumas situações. Aí volta ao ponto. Muito mais reacionário até do que conservador. Aliás, só para voltar à questão aí do que a igreja pode e não pode, questões como a questão da mulher, a igreja poderia mexer, mas a tradição é tão forte que o senhor acha que não vai mexer. Não, eu acho que agora o argumento da tradição não vai valer mais. O que eu estou achando é que não dará tempo. O Bento XVI melou o argumento da tradição. Ele terminou. O argumento da tradição não vale mais. Papa não renunciava. Sim, mas a força da tradição continua nos costumes da igreja. Ela continua, e mexer mas com a hoje, igreja, e mexer com as mulheres agora seria um salto revolucionário. Eu não tenho dúvida. Só que se eu sou o que eu não serei, que é um Papa, e eu preciso romper alguns padrões que já estavam estabelecidos e que não o eram, porque se dizia que a tradição impedia, o Bento XVI abriu uma porta, que eu acho que no caso dele era indesejada. Isto é, ele não queria abrir essa porta. É que ou ele renunciava e criava a possibilidade de um fato concreto, de impacto, que o levasse a algo que fosse a eleição de um Papa fora da comoção da morte, isto é, sair ficando Mas professor, para poder articular. Você não acha que essa é uma questão assim, unilateral de vontade? Quer dizer, uma situação pessoal, ele com 86 anos, diante daqueles documentos todos e tal. O que eu acho, a questão da tradição ali fica... Numa coisa chamada igreja, a questão pessoal ela é muito pequena. Mas foi o que... Não, eu sei. Não estou dizendo que ele não teve vontade de fazê-lo, nem estou dizendo que o gesto dele não foi bem intencionado. O que eu estou dizendo é que, numa igreja, um homem de igreja, né, para não usar a expressão um homem de partido, né, um homem de igreja é alguém que quer a preservação da instituição. Quando ele percebe que ele não tem força física, força política, força de gestão para levar adiante essa instituição a qual ele passou a vida dedicando, eu não tenho dúvida de que ele tentou sim um caminho que não foi solitário. Ele não fez isso solitariamente. Nós não estamos tendo, né, um momento em que se discute quando começaria ou não. Você lembra? Né, desde que João Paulo II faleceu, que há preparação em relação a quem poderia levar adiante a igreja. Eu teria que ser indelicado, mas preciso sê-lo, né, para supor que um homem que é eleito aos 78 anos, que não se imagine que o papado dele não seria tão extenso. A natureza tem os seus caminhos. Claro. Né? Ora, desde que João Paulo II faleceu, que se prepara um movimento de confronto também entre os grupos, que não é negativo, é apenas o modo que a organização está. Pois bem, Bento XVI não tinha nenhuma outra possibilidade a não ser fazer o que fez se ele quisesse preservar essa instituição. E nesta hora a tradição foi por ele rompida. A ordenação de mulheres, não tenho dúvida de que ela não viria agora. Podemos ter um Papa revolucionário? Sim, mas esse Papa vai ter de lidar com tantas coisas nesse momento. Como eu dizia, acusações em relação à parte do clero, a questão da presença da igreja na Europa e a presença também em países fora da Europa, onde hoje está o maior número de católicos. Porque se a gente olhar no século XX, 65% dos católicos ficavam, de fato, né, dentro da Europa, mas agora não mais.
O senhor acha que o próximo Papa vai enfrentar essa questão da moralidade na igreja com a necessária coragem e com a atuação que se espera? Precisará fazer, porque existe um processo de desmoralização que em alguns momentos ele é exagerado, ele é hiperbólico, né? Ele tem uma dimensão que ganha ar sensacional, mas ele também não é algo que a gente possa esquecer. O próximo Papa não pode fingir, né, que as coisas não estão acontecendo, que há acusações, que as pessoas levantam. Ela não é exclusiva, obviamente, infelizmente não é exclusiva também em relação a uma corporação como é o caso do clero, mas ela tem um componente que é forte, né? Pessoas que têm como um dos seus avatares especiais a capacidade de dizer a moralidade tem que ser garantida a qualquer custo, não podem ter senões de natureza moral e ética. Isto é, não é que não podem, não devem. Poder podem porque humanas são, mas não devem. Acho que ele terá, o próximo Papa, que lidar, num primeiro momento, com o arrumar a casa. Arrumar financeiramente, arrumar em relação àquelas expressões que hoje significam um distanciamento das grandes questões religiosas dos países da América Latina, da África. Está vindo para o poder econômico no planeta duas grandes nações que não têm origem no cristianismo, que não são ocidentais, Índia e China. Mais de 90% dos indianos são hinduístas, não tem referência no cristianismo. A China não tem referência no cristianismo. O confucionismo é muito mais uma filosofia, né, do que uma percepção. E essas duas nações compõem uma parte imensa do planeta. Ademais, a gente tem o avanço também das nações que adotam o islamismo. O catolicismo não é mais a religião majoritária. O cristianismo ainda é, mas o catolicismo não é mais. Professor, e isso tem, portanto, um impacto no dia a dia. Professor, tem duas questões. Uma decorre dessa sua última observação. Justifica-se que estejamos todos no planeta inteiro, a imprensa mundial, a opinião pública, tal, tão mobilizados em torno dessa sucessão? Ou seja, tem esse peso todo de fato para o nosso destino, para o nosso interesse contemporâneo, discutir quem vai ficar no lugar no nosso... Tem interesse jornalístico, de um lado, muito maior até do que um interesse teológico no cotidiano. Afinal de contas, né, se você imaginar, há um interesse de espetáculo também. Mas há um interesse político, claro, muito forte. O interesse político, enquanto nação, ele é menor do que a capacidade de ação do Vaticano. Mas é preciso lembrar que a estrutura da Igreja Católica está presente no planeta todo. Seja em relação aos seus representantes nas assembleias, nas empresas, nas estruturas educacionais, na mídia. O que eu quero dizer com isso? Não é que é uma nação que tem exército, para não parodiar aqui o Stalin de novo. Né? Quantas divisões tem o Papa? Nenhuma. Né? Já teve, mas não tem mais. Quer dizer, não tem indústria, não tem exército, não tem território, mas tem presença em todas as estruturas da sociedade. Presença, eu acrescento, e influência. Influência. Essa influência ela tem que interessar. Agora, a sucessão papal, no meu entender, com todo o movimento, os rituais, a ideia do conclave, fecha, quem será, isso sim gera um interesse que é muito mais midiático. Né? Claro, e é espetacular, espetacular no sentido mais amplo da palavra. E depois tem um ar de mistério. E depois, de outro lado, também é das últimas monarquias que nós temos ainda a chance de observar. Feita uma comparação que pode ser torta, mas também a sucessão no trono britânico, com os seus rituais, suas carruagens, quem será, é que aí algo que você conhece bem, né, Boixá? Das monarquias presentes no mundo hoje, que é a britânica e a da Igreja Católica, elas funcionam de modo diferente. A monarquia britânica se sustenta, em grande medida, porque você já sabe quem será o sucessor da Elizabeth II há bastante tempo. A monarquia católica só se sustenta porque você não sabe quem será o sucessor. Professor, é importante você ter a negociação de um outro modo. Só a segunda perguntinha rápida, que é o seguinte. Eu me lembro que, quando eu era moleque, eu tive acesso a uma daquelas revistinhas de mulher pelada, isso nos anos 50 e tal. Minha mãe descobriu e deu um bafafá lá em casa danado. Mas eu tinha 8 anos. Era o Carlos Zéfiro, o grande autor desse segmento e tal. Eu compreendo hoje, aos 61, que tenha sido assim. Tinha que ser a Dona Mercedes, tinha que me dar a dura que deu mesmo. Não sem antes eu permitir uma grande alegria ao meu irmão mais velho. Mas eu não consegui entender até agora qual o sentido de você pegar um colégio de cardeais com idade média de 72 anos, muitos deles com mais de 80, e proibi-los de ler alguma coisa.
Onde que se encaixa isso num monte de um homem adulto, os senhores de seu conhecimento? Você não vai ler isso, não. Bom, esses homens adultos, todos eles são pessoas, primeiro, eles são bem formados. O clero católico é de alta capacitação intelectual. Por exemplo, um sacerdote católico, ele tem que fazer 3 ou 4 anos de filosofia, 5 de teologia. Quase todos eles fazem mestrado, doutorado. Se você observar, os cardeais que estão no conclave dominam 4, 5, 6 idiomas. Eles não são embaixadores, eles têm capacidade de expressão. Portanto, você diz assim, são senhores provectos, mais até do que você e eu, por exemplo, em termos de idade, mas são pessoas que têm uma crença. O que leva alguém a obedecer à ideia de que ele não vai levar não vai levar um tablet, não vai levar alguma coisa para dentro? O que vai levá-lo é porque ele está numa instituição em que ele acredita que aquilo é certo. Por que ele obedece? Por convicção. Mas é diferente. Eu entendo que um certo cuidado para não vazar informações, não correr esse tipo de risco, é diferente você dizer a eles que tem um documento, que é um documento da própria ele se refere ao documento que eles estão reivindicando. Estão proibidos de ler. Então, sim, tinha entendido outra coisa. Também entendi outra coisa. Não lhes será dado acesso ao eles estão, só para lembrar, o noticiário desta semana diz que eles estão insistindo e vão continuar insistindo, e isso pode criar uma divisão ali dentro. Que é o relatório que dos teria escândalos. Levado, inclusive, é a este que eu me referi. Sobre a situação da igreja. É a este que eu me referi. Todos eles querem ter acesso ao relatório, inclusive porque, veja que coisa, como qualquer um dos 115 eleitores pode ser papa, mas também pode ser papa quem não estiver lá. Claro. Por absurdo que pareça, pelas regras, até o Bento XVI poderia ser de novo escolhido papa, se ele já não houvesse renunciado. Um não sacerdote. Até alguém como nós, por exemplo. É que não se faz isso há séculos e séculos pela tradição, mas a tradição, ela agora não tem mais o peso que tinha. Pois bem, qualquer um deles que for escolhido... Dizem que um ex-presidente da República do Brasil reivindica. Depende. Aquele que se considera príncipe. Eu não vou dizer qual é, não vou mencionar. Ele acredita em Deus? Eu acho que sim. Tá certo. Se você observa, há uma questão séria nisso. Se eu vou ser aquele que pode ser escolhido o gestor de uma estrutura imensa e que há documentos que dizem que há problemas nessa estrutura e que há um dossiê, é claro que eu não quero participar de nenhum processo, nem de escolha como eleitor e nem de escolhido, que eu não tenho alguma noção. Eu não tenho dúvida de que um certo alongamento do prazo para o início do conclave, ele se deveu em grande medida a essa questão. Aliás, para ser claro, não é proibição. Há uma diferença dentro da igreja entre privacidade e sigilo. Ali é sigilo. Esse documento é considerado sigiloso. Mas ele não poderá ser. Mas eles não têm acesso. Eles não tiveram acesso. Ele é não sigiloso aos cardeais. Aos cardeais. Mas eles não aceitarão não ter acesso a ele. Eles estão insistindo. E continuarão Agora insistindo. tem um detalhe, para ser mais claro. Qualquer um que está ali, pela tradição, pode ser escolhido papa. Sim. E um deles será. Sim. E há uma possibilidade, não é zero a possibilidade, de que se escolha um papa que de alguma maneira esteja envolvido com algum desses escândalos. Já que os demais já que os eleitores até não por sabem, tolerância, mas eles não por tolerar, por conivência ou por... Não, mas isso, dificilmente. Estou falando de conivência. Esse passo, antes do conclave, há uma série de reuniões, que são as reuniões da congregação, da qual participam todos os cardeais. Porque os eleitores serão 115. Isso. Mas o colégio cardinalício ele é muito superior. É maior. E eles participam, por exemplo, o decano atual não participará do conclave. Ele convoca o conclave, ele preside as sessões da congregação, o Ângelo Soldano, mas ele não participará porque ele tem mais de 80 anos. Isso significa que ele pode ser escolhido papa, mas é evidente que alguém como ele, como todos os outros, estão conversando sobre o assunto. Mas o fato é que eu não vejo a menor possibilidade de que seja escolhido alguém, por exemplo, que mais adiante sairá num Vatican Leaks, algum tipo de denúncia em relação. Seria de uma estultice mas eu só quero por parte da igreja que ela não tem. Eu só quero lembrar que o Ratzinger, ele, de certo modo, se omitiu em alguns casos de escândalo na igreja e foi escolhido papa. Então, é possível, sim. Se você observa, quando o Ratzinger foi escolhido papa em 2005, esse tipo de denúncia... Ainda não estava na mídia. Ele ainda não estava com a divulgação que ele tem agora e com o impacto que ele carregou. Mas eu queria lembrar também, aliás, só para não esquecer, Mitri, que Ratzinger, ele era o decano.
Era. Quando da eleição, ele presidia o conclave. Quem presidiu o conclave na eleição em 2005 foi o próprio Ratzinger. Poucas vezes na história o decano foi escolhido para ser o Papa, isto é, quem presidiu o conclave passou a ser ele, né, o próximo Papa. Com Bento XVI aconteceu isso. Com Ângelo Sodano agora, dificilmente por conta da idade dele. Tem 80 anos, 81. Exato, por conta disso. Mas eu não tenho, acho que seria fora de propósito que uma instituição inteligente, secular, com homens também inteligentes, admitisse que qualquer tipo de vazamento fosse a posteriori de uma escolha de alguém que será denunciado no cargo e que, segundo, vai produzir uma coisa inédita em 2013. 2 papas renunciando. Um porque quis, o outro porque seria obrigado a fazê-lo. O motivo da exigência de ler os documentos é esse. Professor, como é que eles vão impedir a eleição de alguém comprometido se eles não leem o documento? É claro. Então, não ler o documento não significa que as conversas não aconteçam. Certo? Sigilo é diferente de absoluta desinformação. Estarão bem informados. Eu posso ter lá no Vaticano um cardeal que não leu o documento, mas que ninguém saiba o conteúdo. Seria fora de propósito para uma instituição que está em pé há quase 2000 anos. Professor, dentre as inquietações da Igreja Católica, que importância o senhor daria para a evolução das igrejas evangélicas pentecostais no mundo? Nós temos uma situação curiosa hoje. A Igreja Católica cresce na África e cresce na América do Norte. E perde território na América Latina. Por isso, as igrejas pentecostais ou as neopentecostais, que é o caso das mais recentes, elas têm sim uma presença mais forte na América Latina, mas elas estão perdendo terreno ou elas não avançaram tanto em outros locais. Acho, inclusive, que o vínculo muito forte da chamada teologia da prosperidade, como essa mesma igreja, algumas neopentecostais assim se denominam, né? Essa teologia da prosperidade, ela está chegando no limite de deixar de ser uma prática religiosa e se constituir até na opinião pública, às vezes muito mais um negócio. E isso é ruim para essas próprias igrejas quando elas são sérias, aquelas que o forem. O próximo Papa dialogará muito bem, no meu entender, e precisará fazê-lo, com as outras igrejas cristãs, numa percepção, no meu entender, também diversa da que fez Bento XVI. Mas não terá nenhum tipo de atenção mais forte em relação às igrejas neopentecostais de cunho da teologia da prosperidade, porque essa é uma questão muito restrita ainda à América Latina. Elas tiveram algum crescimento na África, algumas igrejas do Brasil, né, neopentecostais, montaram as suas filiais, né, ou a sua expressão de religião lá no outro local, mas não tiveram tanto progresso, né? O catolicismo romano vem avançando onde não se imaginaria que ele teria tanta força. De maneira até curiosa, até nos Estados Unidos, por ser uma sociedade, e também no Canadá, uma sociedade em que, por hoje, tem um viés que marcha também dentro de um certo reacionarismo, alguns cânones católicos são mais interessantes do que parte do que a Igreja Reformada trouxe. Em outras palavras, mesmo que o Tea Party, por exemplo, no campo político nos Estados Unidos, seja mais ligado ainda a uma ética protestante, ainda assim, alguns cânones católicos da Igreja Cristã Romana interessam também, e eu acho que a visão seria menor quanto às neopentecostais. Elas têm força no Brasil, têm presença, têm que ser olhadas com debate, com respeito, com visão crítica, mas no momento, se a gente observar, São Paulo, né, onde Dom Odilo Scherer, né, é o cardeal arcebispo, não há nenhum tipo de movimento onde haja uma ação determinada da Igreja Católica nessa direção. A gente não enxerga. Enxergou um pouco há alguns anos, mas agora não mais. Professor, eu vou pedir para você completar a pergunta logo depois do giro que nós vamos dar com os nossos repórteres e correspondentes. Aí você completa a pergunta e o professor responde. Tá bom? Tá bom. Os americanos esperam que os cardeais reunidos no Vaticano para a escolha do novo chefe da Igreja Católica elejam um papa mais progressista, segundo uma pesquisa divulgada no jornal mais importante do país. O levantamento, publicado nesta semana pelo The New York Times, revela que a maioria dos entrevistados acredita que a Igreja Católica está desconectada da realidade e precisa olhar com mais atenção para questões sociais. 66% torcem pela escolha de um papa mais jovem e com novas ideias.
papas. 71% querem que o novo líder se posicione a favor dos contraceptivos e do uso da camisinha como prevenção contra doenças como a AIDS. Os americanos pedem também mudanças estruturais na própria Igreja Católica. 7 em cada 10 pessoas por aqui desejam que o futuro Papa permita o casamento de padres e a ordenação de mulheres para o sacerdócio. Mais informações sobre o processo de escolha do novo chefe da Igreja Católica, direto do Vaticano, com a correspondente Sônia Blota. Os cardeais brasileiros preferem se manifestar em entrevistas só depois do conclave, mas antes das reuniões que antecedem a escolha do próximo pontífice. Nós conversamos com Dom João Avis sobre os desafios do próximo Papa. Nós vamos ter que aperfeiçoar muito a questão das relações. E não basta a nossa relação com Deus, não basta uma experiência pessoal de Deus. É necessário também aperfeiçoar a relação com os demais. Então, a abertura com qualquer pessoa humana, seja católico, seja de outra igreja, seja de outra religião, seja também, digamos, com pessoas que não têm uma convicção religiosa, mas que têm no coração princípios bons. Se o senhor for escolhido Papa? Eu sou uma das 125 ou 117, me disseram hoje, 117 possibilidades. Eu estou nesse meio aí, mas eu acho que é meio difícil que aconteça isso. Quem pergunta agora é o Fernando Mitre. Professor, eu queria saber que peso o senhor dá a esse conjunto de denúncias envolvendo esses escândalos na área da corrupção, na área da moralidade. Que peso o senhor dá na história da igreja? Nós sabemos que nesses 2000 anos já teve de tudo. O diabo já andou no Vaticano fazendo todas as suas artes. Nós já tivemos Papa assassinado, já tivemos Papa devasso, já tivemos bacanais lá promovido pelos próprios Papas. Então, quer dizer, esse conjunto de denúncias agora é brincadeira perto do que a igreja já superou. Só que agora tem um detalhe, os meios de comunicação são outros. Eu perguntaria ao senhor que peso o senhor dá a isso na história da igreja agora. Eu acho que esse peso ele é extremamente denso, no sentido de fazer com que se abaixe um pouco aquela ideia de que o próximo Papa, por exemplo, possa ser alguém que será absolutamente monárquico. Isto é, que poderá governar por si mesmo sem que ele consulte um grupo à volta dele. Há até uma possibilidade de que o próximo Papa, ao ser escolhido, não escolheria imediatamente seu secretário de Estado. Ou seja, o seu segundo. Por quê? Porque existe hoje não uma desconfiança, mas uma certa capacidade de estado de alerta quanto ao colégio cardinalício em relação à omissão em algumas situações. Ao fato de que as denúncias, embora possam até ser hiperdimensionadas em várias situações, elas não são falsas, parte delas. Quando se fala de questões de comportamento moral, de conduta em relação a negócio, né, em que o pastor de uma região, que é o bispo no caso, que ele não tomou as providências que deveria tomar, isso tem um impacto hoje no mundo católico. Isto é, pode levar a algo que é absolutamente estranho, que é uma desmoralização da Igreja Católica sem que ela tenha feito nada mais do que 1% daquilo que hoje se coloca no circuito. Portanto, não é como um papado da Renascença, de Alexandre Borgia, né, que você citava outro dia, não é como alguma coisa que aconteceu, por exemplo, na denúncia de João XII ou Gregório, os três papas. João XII mandou isso. matar todos os cardeais. Só para dar um exemplo, há às vezes pessoas que elas esquecem, confundem a Igreja Católica com a Igreja reacionária. Não é. Exemplo concreto. Quando no final do século XIX, no mundo europeu, todos eram contra, as elites intelectuais, as outras igrejas, o mundo, né, reformado era contra a organização sindical, a Igreja Católica, com Leão XIII, fez uma encíclica chamada Rerum Novarum, que propunha jornada de 8 horas e organização sindical livre. Foi uma resposta ao Manifesto Comunista. Claro, quando no Brasil, na República Velha, de 1989 até 1930, não se admitiu o voto feminino, quem encampou a campanha pelo voto feminino no Brasil foi a Igreja Católica. Isto é, ela oscila em relação a alguns momentos em que ela avança e recua. Tem impacto, só para fechar a tua questão, tem um impacto, né? É preciso lidar com isso. Não tenho dúvida, inclusive, que esse impacto é que, para usar uma palavra quase latina, procrastinou um pouco a data de início do conclave. Professor, vou pedir licença, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já com o Canal Livre. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Mário Sérgio Cortella.
Professor, na sua opinião, a teologia da libertação, que de certa maneira foi colocada de escanteio pela Igreja Católica, poderá ser reabilitada com um novo Papa? Alguns princípios, sem dúvida, mas nós temos de lembrar que a teologia da libertação, que é o envolvimento na América Latina em relação a uma série de olhares sociais e políticos quanto à condição de pobreza, a participação na vida da comunidade, uma modernização do trabalho junto ao leigo, uma visão voltada para uma composição revolucionária e não apenas de reforma das questões sociais, ela sofreu o abalo há 35 anos. Nós não podemos esquecer que há 35 anos é que se iniciou o papado de João Paulo II. Isto é, João Paulo II foi aquele que produziu uma interrupção, né, na ascensão que ainda tinha no fôlego da teologia da libertação. E ele foi eleito em 1978. 35 anos significa que nesse conclave, por exemplo, mais da metade dos cardeais foram escolhidos pelo próprio Ratzinger, que era contrário à teologia da libertação. E o restante por João Paulo II. Isto é, nenhum dos cardeais que estarão no conclave votando, exceto 3, tiveram uma participação mais efetiva no que nós chamamos de teologia da libertação naquele tempo. Se um deles, por exemplo, Dom Cláudio Umes, né, que se ele sim participou, atuou junto com Dom Paulo Evaristo, atuou dentro do ABC, no movimento operário também. Se ele é escolhido Papa, eu não acho que ele vai revigorar, né, de maneira imediata, mas ele sem dúvida não conseguirá desvincular, né, da trajetória dele a todas as ligações que já teve antes. Agora, a ressurreição dela na forma como foi, acho que seria difícil. O ideário da teologia da libertação, no meu entender, é a única salvação, vou usar uma palavra religiosa, a única salvação que essa igreja pode ter se ela quiser ter uma presença no meio dos países da exclusão do desenvolvimento. Ela deveria fazê-la, mas eu não acho que ele o faria a ponto de ressuscitá-la. Professor, se voltar à encíclica Mater et Magistra e a Rerum Novarum, já é uma grande coisa se considerar o que a igreja fez nesses 35 anos. Claro, porque se você imaginar, a própria Labor Exercis, que é uma encíclica sobre o trabalho, feita pelo João Paulo II, documentos voltados ao Humani Vitae, né, dos anos 1960, que trabalhavam com a própria ideia de preservação da vida. Aquilo que João Paulo II fez, sim, bem, na parte em que ele atuou para o lado externo da igreja. Agora, internamente, né, essa percepção de uma teologia com um vínculo mais no social, no cotidiano, ela perdeu o fôlego. Porque não basta o cardeal e o bispo, o clero, no seu conjunto, nos últimos 35 anos, é um clero que não foi formado exclusivamente nessa orientação. Deveria ser-lo, seria bom que voltasse, mas ainda não há sinais, nem a fumaça de cor que for, que isso seria desse modo. Professor, o conjunto de desvios de conduta que provavelmente está relatado, confirmado nesse documento ao qual nem mesmo os cardeais tiveram acesso, envolve casos de corrupção, desvio de recursos, pedofilia, prostituição, homossexualismo, que aos olhos da igreja é um pecado, quer dizer, portanto é um delito lá dentro, não é aos olhos da sociedade, mas é um delito para aquela instituição. Desses problemas, desses pecados, qual, na sua opinião, mais está ferindo, de fato, a igreja como instituição, internamente e aos olhos do rebanho humano, e qual a sua visão de eficiência no combate, ou na superação desses crimes aí? Acho que, no momento, em relação ao conteúdo do documento, a gente só tem especulações, né? Você elencou o tipo de tema, de pauta, por exemplo, que ele poderia ter. Eu não sei se ele tem de fato isso. Acho que ele deve mencionar coisas relativas à não licitude quanto a recursos financeiros, eventualmente adiamento de soluções quanto a acusações de desvio de conduta sexual ou ética de outra natureza, mas ele não tem de fato, né, a clareza. Eu acho que de todos eles que você mencionou, se eles lá estão,
o que mais impacto tem é a demora na apuração das situações em relação à pedofilia. Porque ela é absolutamente inaceitável. Não a pedofilia em si, que já é inaceitável, mas a aceitação por parte de um chefe, de um pastor, não o Papa em si, mas os bispos nas suas regiões, que não houvesse o aclaramento e a colocação de lado, o evitar, o excluir aquele que tivesse esse tipo de conduta. O próximo Papa terá que ser absolutamente firme, rejeitar de qualquer modo essa situação, sob a pena, como eu disse antes, de desmoralizar uma pregação de uma mensagem, que é o caso da cristã, seja eu cristão ou não, que fala de fraternidade, de amor ao próximo. Não é exclusividade dos cristãos, mas é uma mensagem muito forte para poder ser banalizada por conta da conduta ilícita de algumas pessoas, que não são a maioria, mas estão lá dentro. E se não são a maioria e lá dentro estão, tem que ser retirados desse convívio, se for caso de tratamento médico que o seja, se for caso de apenamento dentro da justiça comum que o seja, mas que eu acho que fere, para usar a tua expressão, fere muito a igreja o adiamento de soluções nessa área, porque toda hora dá razão, dá aso a que se vem à tona gritando em relação a isso. E aí a grande pergunta, né, para concluir, em relação a isso. Então por que não tomaram as providências? E essa pergunta o próximo Papa não pode ouvir, ele vai ter que tomá-las. O Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Mário Sérgio Cortella. Mitre. Professor, eu queria lhe perguntar sobre o relativismo que o Papa Ratzinger tanto combateu. Ele parece que, durante todo o seu pontificado, ele dizia, olha, há a cidade de Deus e há outra, retomando Santo Agostinho. Eu pergunto, o próximo Papa não tem que ser um pouco mais democrático, digamos, abrir um pouco mais, porque o Ratzinger parece que ele aceitava uma igreja menor, desde que autêntica, mas o relativismo... Eu não tenho dúvida de que ele precisará fazer. Agora, um dos acertos da discussão feita pelo Bento XVI foi em relação à discussão sobre relativismo, isto é, por dizer que o fato de nós reconhecermos as diferenças, aceitarmos as múltiplas identidades, entendemos que a vida não pode ser absoluta e fechada num único modo de vista, ainda assim não vale qualquer coisa. Ele falou muito bem contra o relativismo moral, isto é, então vale tudo. Vale tudo na política, vale tudo na religião, vale tudo nas culturas? Não. Ele disse, tem coisa que não pode valer. Mas e o perdão? O perdão é algo que dentro da teologia católica ela está ligada à divindade. Portanto, os homens, no caso do clero, são só os intermediários. Não está na mão fazê-lo. Agora, ele acertou nisso. Mas que o próximo vai ter que, sem dúvida, democracia eu não acredito, mas em participação sim, porque democracia é um conceito estranho, a hierarquia católica. Agora, participação sem dúvida, é necessária. Professor, qual é a sua expectativa em relação à conclusão do processo? Quanto tempo vai levar nesse quadro que está se vendo para se chegar a um novo Papa? Com tantas reuniões da congregação antes, com a velocidade de chegada, porque há 35 anos... ou em 2005, já estava todo mundo lá por enterro do João Paulo II. Há 35 anos, quando da eleição do João Paulo II, se demorava para chegar em Roma. Até os aviões eram mais lentos. Com esse que anunciou, com muita antecedência que ia sair, todos chegaram. A reunião de congregação, ela prepara o conclave. Eu acho que esse vai ser o mais veloz que a gente pode ter na modernidade. Haveremos Papa quando? Eu acho que, claro, terá que ser. Eu acho que ela se resolve a questão em 2 dias de conclave e se nós olharmos, se os documentos saem, se a discussão é feita antes, em 2 dias a gente tem essa solução, porque tudo foi preparado antes com um Papa vivo, sem a comoção e o impacto da exéquia. Portanto, na crença dos católicos, o Espírito Santo chegará com maior velocidade. Acho que podemos apostar que antes da Páscoa teremos Papa. Eu acho que os católicos terão um novo Papa antes da Páscoa. Apostar é pecado, Mitre, né? Nós estamos chegando ao fim desta edição do Canal Livre. Professor Cortella, o senhor tem mais 1 minuto, religiosamente, para suas considerações finais. Eu acho absolutamente fantástico que a gente possa discutir essas questões, não só na nossa reflexão aqui, mas que parte da sociedade pelo mundo discuta o perfil de alguém, às vezes de uma religião que ele nem pratica, mas que está interessado no diálogo
diálogo interreligioso, no ecumenismo, na presença feminina. E as pessoas palpitam em torno disso, como que o Papa deve e não deve ser, né? Como se todos tivessem algo a ver com isso. E eu acho que tem. Como o Boris lembrou num determinado momento, há uma influência efetiva, né, do poder de uma religião no conjunto da sociedade. Poder debater isso é um sinal de modernidade que me agrada imensamente. Muito obrigado. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua presença, o filósofo Mário Sérgio Cortella. Mais uma vez, muito obrigado e desejamos a você, com um obrigado pela audiência, uma ótima semana. A gente se vê no Canal Livre do domingo que vem. Boa noite.